virando a chave aqui no nosso Morning Show, muitos outros temas quentes e urgentes para propormos aqui para vocês até o final do nosso programa de hoje. E eu quero nortear aqui a próxima discussão a partir de um estudo, pessoal, que foi divulgado nessa semana, que revelou que a depressão tem ali mais ou menos 300 novos fatores genéticos que podem servir de predisposições a causar esse tipo de depressão, que talvez seja uma das grandes questões da modernidade, né? Mas, para a gente não dar nenhum ponto sem nó e também não ficar só na palpitaria aqui, vamos falar com quem entende do assunto, que é a nossa próxima convidada, se juntando ao vivo aqui ao nosso estúdio, a psicóloga Karina Pirró, que vai nos ajudar a realmente definir que o que a gente eventualmente pode estar sentindo, doutora, obrigado pela presença, é tristeza ou é depressão? Para também o pessoal acaba nessa indústria hipocondríaca também cavando o próprio pênalti, achando que está pior do que de fato está. Muito bom a gente começar diferenciando já a depressão da tristeza, porque é muito comum a gente falar, né? Ah, meu time perdeu, tô deprimido. E são coisas completamente diferentes. Então, para ficar bem fácil de explicar, a gente pode falar que a tristeza é um sentimento, ponto, esperado, todos nós vamos sentir. Então, perdemos alguém, perdemos algo importante, sempre está relacionado com perdas. Ou perda de pessoas, perda de objeto, perda de algo que era importante para nós. A depressão, não. A depressão, ela é um conjunto de sintomas, entre eles a tristeza. E pasmem, pode ser que a tristeza nem esteja tão presente. Tem gente que acha que a tristeza profunda é a depressão. Não necessariamente. Então, se vocês quiserem, assim, vocês podem considerar 2 grandes sinais de que a pessoa está com depressão. Primeiro é a falta de energia física e mental. Então, esse é muito comum. E o outro, mais comum ainda do que a tristeza, é a anedonia, que é a falta de prazer nas coisas que a gente já tinha antes. Aquele banho de praia que você gostava de tomar, encontrar seus amigos, fazer coisas que você gosta e começa a sentir que aquilo não tem mais graça. Agora a gente propõe aqui, já jogando para a bancada, dando passe aqui para a bancada, vamos tentar aliar aqui a questão científica e também a astrológica, vai? Porque sempre quando, sei lá, uma menina, vai, que eu tô conversando, ela vai lá, qual é o seu... Signo. Aí ela, qual é a sua lua, ascendente no quê? E aí, de vez em quando, pode até achar dizem, já ouvi falar, tipo, predisposição à depressão. Tem isso. Mas a gente viu que tem 300 novos critérios que foram ali delimitados cientificamente que também apontam nessa direção. Uma predisposição genética. É interessante a gente fazer essa divisão aqui, entendeu? Fiquem à vontade. Eu fiquei curioso sobre até que ponto esse componente genético é preponderante ou as situações contextuais, porque essas condições que você descreveu agora, sobre, por exemplo, tá sem disposição, sem energia, ou não sentindo prazer em coisas que habitualmente a pessoa sentiria... Bom, eu já tive coisas assim, precisava de férias. E aí, 15 dias de férias resolveram os sintomas. Então, até que ponto há esse... Enfim, qual que é o grau de influência do aspecto genético, e que aí, enfim, tá com a gente, já nascemos com aquilo, do aspecto ambiental, contextual, de como a pessoa está, se precisa de um descanso. Perfeito. A gente já sabia que existia um componente genético, a gente só não tinha delimitado tão bem, tá? Então, esse estudo foi multicêntrico, mais de 5 milhões de pessoas no mundo inteiro. E antes, o estudo era feito muito na Europa. Então, a gente tinha esse viés de não saber direito se até a genética era parecida. Então, é muito importante esse estudo para comprovar que sim, existe um fator genético que a gente já sabia. Agora, até Harvard já dizia que sempre tentativa de dar um número que 40% de chance de você ter depressão é por conta genética e 50% seria a nossa história de vida, ou seja, precisa ter algo que desencadeie, e não necessariamente trauma, tá? Todo mundo gosta muito de falar a palavra trauma, mas nem sempre é trauma. Pode ser um evento adverso para a pessoa que já era mais sensível. E 10% seria algo circunstancial, que foi o que você trouxe, como um cansaço de final de ano, por exemplo, que pode, naquele momento, te dar sintomas depressivos. Mas a gente já sabia que tinha um componente genético. Pepe, a depressão é a última estação da dor humana, né? Então,
diante, enfim, desses critérios cada vez mais claros, a gente tem que respeitar quem realmente está sofrendo. Porque até o pessoal que fala assim, tá tomando antidepressivo, você já fica com pena da pessoa, como se ela estivesse em estado terminal. A gente também tem que desmistificar isso um pouco, até para tirar o estigma de quem realmente faz uso desse tipo de medicamento, né? É um pouco interessante, né? A depressão, ela tem vários níveis, né? Tem depressão, por exemplo, que as pessoas até têm uma vida normal, você nem sabe que a pessoa está depressiva. E tem aquela depressão que a pessoa não consegue sair da cama, né? Sim. Então tem níveis e níveis de depressão, né? Já a tristeza é um pouco interessante, né? Eu estava vendo uma entrevista do Saramago, né, a semana passada, ele fala que ele era uma pessoa triste. Inclusive, ele ficava triste nas festas. Ele falou, eu vou pra festa, balada, ficava triste. Me pode resolver ir embora mais cedo. Né? Não queria ficar ali naquele momento, né? Então a pergunta é o seguinte, às vezes a tristeza deve gerar depressão também, né? Ou não, a tristeza profunda gera algum tipo de depressão ou a depressão está só ligada com outros aspectos, tendo a ver com o sentimento que é a tristeza? Então, a gente pode separar a tristeza como sendo algo relacionado a uma perda, tá? Uhum. Mas, em geral, o que a gente vê é que é o estresse crônico que leva a pessoa a ter depressão. Não necessariamente a tristeza. E aí, se você for pegar uma pessoa que está com depressão, investigar a vida dela, com certeza vai trazer episódios de estresse. Um estresse crônico. Um evento agudo não necessariamente leva à depressão. Pode levar à tristeza, mas não à depressão. Então, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de um cansaço já, de um corpo que está vivendo aquele estresse já há bastante tempo, tá? E isso leva a alteração de sono, para mais ou para menos, alteração de apetite, mudança no desejo sexual. Então, a gente tem uma série de coisas. A tristeza é só um critério a mais. Mas sim, uma tristeza muito profunda, como, por exemplo, você perdeu uma pessoa que foi muito importante para você, pode, né, nessa tristeza que não passa, levar à depressão. Pode sim. A gente gosta de saber de história real, carne e osso. Você tem algum caso concreto que já bateu no teu consultório e que, com a teu auxílio, conseguiu virar essa chave e domar a depressão e vencer? Sim. Depressão tem cura, doutora? Sim, tem sim. É muito importante que a gente consiga identificar, por isso que é importantíssimo esse espaço aqui, identificar logo a depressão, porque a depressão ela tem estado leve, moderado, grave. Então, se você percebe que já está tendo alteração na sua vida, é importante ficar atento. Sim, estou atendendo, posso falar de um caso recente agora, de uma pessoa que no começo do ano praticamente nem saía da cama, mas não porque dormia, porque também tinha insônia, mas sem força para sair da cama, tá? E é um trabalho que a gente está fazendo 1 ano agora, estou super feliz de ver o progresso. Tem um caminho bem importante de ajuste de medicação e tem que fazer terapia junto. Hoje, a Organização Mundial da Saúde fala, não pode só tomar medicamentos sem terapia, tá? Porque a medicação, não sei se vocês sabem, Sim. Elas fazem aumento de dendrito, ou seja, de vias neuronais. Vias tá? neuronais. O cérebro funciona melhor, beleza, vamos dizer assim, mas funciona melhor para fazer o quê? O que é que você vai fazer? Sabe, é como você construir estrada que não dá em lugar nenhum. Você tem que ter um objetivo. Boa analogia. Faz sentido. A terapia ajuda no destino, né? E o remédio na via. Exatamente. Queria acrescentar uma pergunta que não quero soar insensível de maneira nenhuma em relação a isso. Vai que é sua. Mas tem muita gente hoje que vai a um consultório de um psiquiatra e sai com um diagnóstico de depressão, sem o devido acompanhamento, Verdade. 15 minutos de consulta, e a partir disso, eu tenho um caso na minha família que é assim, se coloca numa situação de uso de remédio e aquilo vive um subterfúgio na realidade da pessoa que se vê como depressiva e vê aquilo quase como um estado de espírito. Por isso eu perguntei da cura, porque até com essa pessoa eu tive uma conversa recente, o meu médico disse que depressão não tem cura, por isso que eu preciso continuar fazendo uso dessa medicação. Então, também existe hoje um embaralhado de diagnóstico de depressão muito fácil e de acesso a essa medicação como se fosse ali a solução mágica que vai te fazer levantar da cama. Claro que eu sei que a terapia é muito necessária, mas assim, tá tendo isso mesmo, esse uso irrestrito da medicação e esses diagnósticos muito fácil. A pessoa vai triste, o médico já fala depressão, né? E passa uma receita? Boa pergunta. A gente está num sistema de saúde que os atendimentos duram 15 minutos, né? E essa pessoa, se ela quiser voltar para conversar com o médico, pode demorar 1 ano.
Então, a gente nem sabe, nem consegue culpabilizar a medicina, porque às vezes o médico tentando fazer diagnóstico rápido, como é que tá seu sono, como tá isso, como tá aquilo, e a pessoa tem várias alterações, às vezes por preferência, até por risco, ele prefere. Mas é um caso que a gente tem que sentar assim, conversar politicamente sobre a saúde do brasileiro, né? Para ontem, né? Acho que tem ontem. alguns poucos consensos desse país, é que é um país doente em muitos sentidos. Reflexo também da humanidade, talvez aqui esteja um pouco mais agudo. A gente fica aqui para um momento final contigo. Doutora Karina Pirro, se quiser seguir ela aí, pessoal da rádio, Terapia no Insta. Insta, não é isso? Baita trabalho dela aqui. E a gente vai se despedindo só para quem nos acompanhou pela rádio, sintonizados na Rede Jovem Pan de Rádio. Amanhã a gente está de volta. E agora sim, reta final de programa. Perguntinha final para arrematar. Pepe, quer comentar? Você já achou que estava com depressão em algum momento, Pepe? Eu sempre achei que tu tinha depressão. Eu sou uma pessoa triste, né? Por natureza, eu sou uma pessoa triste, né? Apesar de eu transbordar, de certa forma, uma alegria, as pessoas me veem, eu fico feliz. Não, eu sou uma pessoa triste, reflexiva o tempo inteiro. E a minha tristeza não tem a ver com a perda. O que eu não tenho, né? Nós te amamos. Mas tem a ver com uma essência da condição humana, de achar que é impossível ficar feliz no mundo da forma que está, com pessoas da forma que são, né? Então, naturalmente... Então, várias vezes eu falo, será que eu sou depressivo? Fica aquela pergunta. Será que passou da tristeza? Mas eu vivo cada dia, um dia após o outro. E com a gente, dia após dia. Eis a questão, fica essa pergunta aqui para a próxima. Mas o papo foi maravilhoso, doutora Karina Pirro. Obrigado pela presença aqui no Morning Show. Portas sempre abertas.